Nós vamos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias num texto e nós vamos meditar nele. Eu quero ler juntamente com vocês o texto de Eclesiastes, livro de Eclesiastes, o capítulo 2. Nesse texto aqui, o autor que nós assumimos aqui, que é Salomão, ele lida com uma questão muito importante. Onde está o sentido da vida? Onde a gente encontra o sentido para as nossas vidas? Essa é a grande questão do livro de Eclesiastes. Nós vamos, depois da leitura, nós vamos trazer algumas questões aqui relacionadas ao contexto dessa passagem, o porquê esse livro está na Bíblia e a importância dele para a gente pensar sobre o mundo hoje, como ele está. Quais são as prioridades das pessoas? Elas estão invertidas, essas prioridades? As prioridades estão corretas? Essas prioridades precisam ser reavaliadas? E nós vamos olhar todas essas questões e respondê-las à luz da palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 11. Nos diz assim o texto: Disse comigo: Vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver que melhor seria fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Aqui nessa passagem do capítulo 2 do livro de Eclesiastes, de fazer as perguntas mais importantes, porque essas perguntas de alguma forma geram algum incômodo, porque ao fazer essas perguntas a gente começa a perceber que a nossa vida está sendo conduzida para um caminho que foge do propósito principal dela. Então a gente não gosta muito de falar sobre essas perguntas, porque elas de alguma forma nos incomodam, elas de alguma forma nos dão a sensação de que nós estamos vivendo sem um propósito maior para as nossas vidas. São muitos os propósitos para os quais as pessoas vivem aqui. Alguns vivem para fazerem outros felizes. Algumas pessoas que têm como alvo das suas vidas se tornarem famosas. Hoje, com o advento da comunicação, das redes sociais, da superexposição, a gente vê um pouco desse tipo de sentimento humano, uma espécie de narcisismo, onde as pessoas o tempo todo têm a necessidade de se mostrarem ou de expor aquilo que pensam. E as redes sociais têm revelado isso, o quanto às vezes nos falta sabedoria quando nós nos posicionamos
de maneira inadequada, opinamos sobre questões das quais não temos o conhecimento mínimo. Então, mas isso é um sintoma do coração humano, que é esse desejo de sempre estar em exposição. A gente vê hoje a superexposição do corpo, superexposição das ideias e uma série de outras questões que a gente pode mencionar. Há pessoas que expõem aquilo que têm, os bens, ostentam as suas casas, mesas fartas, as suas viagens, os seus passeios, as suas reuniões entre amigos. Então nós vivemos esse momento em que as pessoas fazem disso, algumas delas, o sentido das suas vidas. E a felicidade de algumas pessoas é determinada pela quantidade, por exemplo, de interações que ela recebe nas redes sociais, curtidas, compartilhamentos e daí por diante. Então, essas questões nos incomodam e Salomão toca nessas questões. Qual é o sentido da vida? E se tem alguém que tem autoridade para falar sobre este assunto, é Salomão. Porque alguém pode questionar que nós não temos autoridade de falar sobre esse assunto porque não temos muitas riquezas, não temos muitos bens, não experimentamos muitas coisas aqui. Então algumas pessoas dizem, você fala que a felicidade não está em determinadas coisas porque você ainda não experimentou. Aqui está alguém que experimentou de tudo que você possa imaginar, de tudo. Alguém que era sábio, rico e famoso e que experimentou todos os prazeres e delícias que esse mundo pode oferecer. E a conclusão que Salomão chega é que tudo aqui não passa de vaidade. Este é um livro bastante enigmático. O livro de Eclesiastes é um livro que por muito tempo, inclusive, foi alvo de disputas se ele deveria de fato estar na Bíblia. Recentemente, eu já mencionei isso algumas vezes. Nós estivemos aqui na Primeira Igreja Batista, no curso de Teologia, e nós falamos sobre Introdução à Bíblia, era o curso que nós ministramos, e até há alguns séculos, no início da era cristã, o livro de Eclesiastes era alvo de disputa se ele deveria estar no cânon, ou seja, na coleção de livros sagrados ou não. E o principal argumento para duvidar da canonicidade ou da inspiração do livro de Eclesiastes é que este livro retrata a vida de uma maneira muito negativa. Em alguns momentos você lê o livro de Eclesiastes, você vai ficando com aquela sensação, parece que a vida aqui não presta, parece que nada aqui tem sentido. E é exatamente isso que o livro de Eclesiastes tenta nos mostrar. Salomão tenta nos mostrar isso, que a vida aqui debaixo do sol é cheia de ilusões. A vida aqui no dia a dia é cheia de ilusões para a gente colocar toda a expectativa de esperança e de significado nela. É sobre isso que Salomão trata no livro. Então, quando você lê este livro, tenha isso em mente. Qual é a perspectiva do livro? Salomão está considerando a vida, imaginando como se Deus não existisse. Se não houvesse outra realidade além desta, como seria a vida? E a vida se resumiria a nascer, se desenvolver, e durante a fase do desenvolvimento, trabalho, trabalho, trabalho e mais trabalho, e nada de encontrar o verdadeiro sentido para a vida. A nossa vida é assim. Se a sua alegria está no seu trabalho, você é um forte candidato à decepção, à desilusão, porque você pode perder o seu trabalho. Se o grande sentido da sua vida é o seu corpo, você é um forte candidato a uma grande desilusão, porque o seu corpo envelhece. Você é novo hoje, nova, cheio de vida, cheio de vitalidade, mas com o passar dos anos, o nosso corpo não permanece o mesmo. Se a sua alegria e o sentido para a vida está no que as pessoas pensam sobre você ou falam sobre você, a expectativa que as pessoas têm em relação a você, você é um forte candidato também a uma grande frustração, porque as pessoas decepcionam a gente. Pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos elas também. Então, Salomão está lidando com isso. E nós observamos aqui uma divisão muito clara no livro. Nós observamos que do verso 1 até o verso 11 do capítulo 1, eu gostaria que você, se você tem uma Bíblia em mãos,
você pudesse nos acompanhar, do verso 1 até o verso 11 do capítulo 1, Salomão vai mostrar que a vida é uma ilusão. Ele vai dizer que tudo aqui não passa de uma mesmice. O versículo 4 ele diz: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ou seja, mesmice na geração de pessoas. Morre gente, outros nascem. Enquanto nós festejamos a chegada de um bebê na nossa família, uma outra família ali do lado chora a perda de um ente querido. E assim a vida é uma mesmice. Salomão fala também que há uma mesmice na natureza. Se você observar do verso 5 ao verso 7 do capítulo 1, ele diz: levanta-se o sol, põe-se o sol, volta-se ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Há uma mesmice na natureza. O sol se levanta todas as manhãs, passa e se põe. Ou melhor, o sol fica parado e nós giramos em torno dele. Então Salomão diz que isso é uma mesmice na natureza. No verso de número 6, verso 7, ele diz assim: todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Então Salomão está dizendo assim: do ponto de vista aqui de debaixo do sol, a vida é uma eterna mesmice. Agora, versos 8 a 9, ele vai falar sobre a nossa atividade diária, de trabalho. E ele diz assim, eu estou ainda no capítulo 1, estou trazendo algumas informações do contexto para a gente se situar no nosso texto. Verso 8, ele diz assim: todas as coisas são canseiras, Eclesiastes 1:8, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se afastam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser, e o que se faz, se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. A nossa rotina, via de regra, com raríssimas exceções, é a seguinte: a gente se levanta todas as manhãs, toma um banho, escova os dentes, toma um banho, toma café, escova os dentes, veste a roupa e vai para o trabalho. Passa a manhã trabalhando. Meio-dia volta para casa, almoça e vai para o trabalho. Alguns, especialmente aqueles que moram em grandes centros, nem em casa voltam, comem lá pela rua mesmo. Volta para casa no final do dia, toma banho, toma café, assiste um pouco ou vai à igreja, depois volta para casa, se recolhe, dorme e no outro dia a mesma coisa. É isso que Salomão está dizendo. A vida retratada do ponto de vista aqui de debaixo do sol, que essa realidade que nós vivemos é uma mesmice. E ele está procurando o sentido. Qual é o sentido para a vida? Está nessas coisas? No trabalho? E ele vai chegar à conclusão que não. Nos versos 10 e 11, ele vai dizer que a história também, há uma mesmice na história. Apesar da gente entender que a história, ela não é como uma espiral, uma repetição de eventos, há um propósito na história, mas se você observar, vários eventos vão se repetindo ao longo da história, apesar de nós entendermos que Deus vai conduzindo a história pelo seu poder. Mas há uma mesmice em alguns eventos. Esse que nós estamos vivendo hoje, a pandemia do Covid-19, do coronavírus, algumas pessoas olham para esse evento e dizem é o fim do mundo. E nós pregamos no domingo, no culto que fizemos transmitido pela internet, que Jesus diz que esses são os sinais que apontam para a sua vinda, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Se você olha para a história, já houve outras epidemias, pestes, como por exemplo as que aconteceram na Europa, a peste negra, a peste bubônica e uma série de outras ocorrências e pandemias e epidemias que assolaram a humanidade. Salomão está dizendo, a história é uma mesmice. Não há sentido, não há razão em procurar o sentido para a vida na história. A partir do versículo 12 do capítulo 1, Salomão vai procurar o sentido para a sua vida em uma outra área. Será que o sentido da vida está na investigação das coisas, na observação e no conhecimento que nós acumulamos? E ele vai chegar à conclusão de que todas estas coisas são vaidade. Eu gostaria de voltar para o nosso texto, de Eclesiastes capítulo 2, do verso 1 ao verso 11.
Porque aqui Salomão vai nos ensinar que o sentido da vida não está nas alegrias do aqui e agora, nos entretenimentos. O sentido da vida não está nas obras que nós realizamos, nas grandes obras que construímos aqui nesse mundo. O sentido da vida não está nos bens que nós acumulamos, nem na reputação que possamos ter. Vamos então ao texto? Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, se você tem uma aí em mãos, porque nós vamos fazer a exposição do texto, do verso 1 até o verso de número 11. A primeira coisa que Salomão nos coloca aqui nesse texto, nos ensina, é que buscar o sentido para a vida nas alegrias é uma furada. Veja o que ele diz aí nos versos de 1 a 3. Disse comigo, vamos. Ele está estabelecendo um diálogo com ele mesmo. Eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Observe que Salomão aqui, ele está nessa busca do sentido pela vida. Ele diz, vamos lá, vamos experimentar as alegrias desse mundo. Será que o sentido da vida está nas diversões que nós encontramos aqui? E eu chamo a atenção de que a palavra que ele usa aqui, que o texto traz aqui para alegria, significa usar todos os esforços possíveis para encontrar alguma coisa que traga satisfação e contentamento. Esse é o significado da palavra alegria. Ou seja, é quando você busca alguma coisa que te traga contentamento. Sabe aqueles dias que nós estamos no tédio, né, que parece que a vida é sem graça, não tem sentido? Eu quero alguma coisa que me traga alegria. Aí você vai no circo, você assiste um filme de comédia, você vai assiste um filme, um stream aí na internet, porque você quer de alguma forma se divertir. A vida está um tédio e você quer que alguma coisa deste mundo possa resolver essa questão. Essa é a busca de todos nós. Nós ocidentais não sabemos lidar com os dissabores. Não é à toa que as pessoas dizem hoje que a vontade maior de Deus é nos fazer felizes, alegres, contentes em tudo. E o conceito que essas pessoas têm de alegria e de contentamento normalmente está ligado a alguma coisa do aqui e agora. Saúde, prosperidade, estabilidade financeira, estabilidade profissional, realizações. Salomão diz que ele tentou experimentar essas alegrias. Ele diz no verso 1, disse comigo mesmo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Aí ele diz no verso 2, do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Aqui, quando Salomão fala do riso e da alegria, a gente pode pensar no entretenimento. Você deve saber que um dos setores do mercado que mais lucra no mundo hoje é o entretenimento. As pessoas estão em busca de entretenimento. Você pega o cinema, as grandes atividades esportivas, todas elas atraem muitas pessoas. E por uma razão simples. As pessoas gostam de entretenimento, de diversão. E a indústria do marketing sabe explorar isso muito bem. Você está lá na frente da sua televisão, no seu computador, no seu celular, e ficam espirrando aquelas propagandas, de algum show, de algum evento que vai ter, e você já fica na vontade de participar. Por quê? Porque buscar a alegria nas coisas do aqui e agora é uma experiência comum a todos os seres humanos. E Salomão continua, ele diz, resolvi no meu coração dar-me ao vinho.
regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Salomão fala aqui de vinho. Na Bíblia, o vinho sempre está ligado à ideia de festa, de alegria, de diversão. As festas de casamento eram regadas a vinho, as famílias passavam semanas. Não é à toa que no primeiro milagre de Jesus, num casamento, numa festa de casamento, faltou vinho e o povo ficou desesperado. Maria foi até Jesus e disse: o vinho acabou. Se acabou o vinho, acabou a festa, acabou a alegria. Salomão disse: eu tentei experimentar isso. Aqui a gente pode pensar, trazendo para os nossos dias, pastor, de que maneira a gente pode aplicar isso aqui? A gente pode pensar nas baladas jovens. Quantos jovens hoje estão entregues às diversões e fazem dessas diversões o sentido das vidas delas? Baladas, bebidas, drogas, prostituição e uma série de coisas que nós podemos incluir aqui quando Salomão fala que ele se entregou à loucura até ver que melhor seriam os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Meus amados ouvintes, esse é o primeiro princípio que nós aprendemos aqui nesse texto. Salomão chega à conclusão de que buscar o sentido para a vida nas alegrias daqui de debaixo do sol é uma furada. E talvez você esteja fazendo isso. Talvez a sua busca intensa seja por alegrias do aqui e agora. E você tem tentado de uma forma ou de outra nas diversões, no entretenimento, na bebida, nas drogas, na prostituição. Mas o que sobra ao final disso é decepção, frustração e angústia. Já teve alguém na história que chegou a essa conclusão. Não queira repetir a mesma prática. Porque o sentido da vida, a alegria da vida, não está nas alegrias, nas diversões, nas futilidades desse mundo. Segundo, Salomão descobre que o sentido da vida não está nas alegrias e no entretenimento. Então vamos tentar outra coisa. E aí é o que está aí nos versos 4 a 6. Ele diz assim: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. A futilidade das grandes obras. Salomão chega à conclusão de que não estava lá nas alegrias. Ele diz assim: então eu empreendi grandes obras. Aqui a gente pode pensar nas grandes construções que Salomão fez, que hoje ainda serve de referência para a arquitetura no mundo inteiro. O grande templo construído com pedras e árvores, madeira, madeira de qualidade, cedros do Líbano. O templo de Salomão foi uma grande obra de arquitetura na época. Salomão empreendeu grandes obras. Ele diz: edifiquei para mim casas. Se você observar o texto que nós lemos de 2 Crônicas capítulo 7, diz que Salomão construiu não só a casa ao Senhor, mas ele construiu também a casa do rei. E eu fico imaginando um palácio suntuoso. E de fato era um palácio suntuoso. Porque a rainha de Sabá, ela ouviu a fama de Salomão e veio visitá-lo. E quando essa mulher chega, ela diz que o que contaram a ela sobre Salomão não chegava nem aos pés do que de fato era. Ele era muito mais rico, ele era muito mais sábio, ele era muito mais belo. E Salomão chega à conclusão de que as grandes obras, ele diz: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim
vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Nós observamos que Salomão foi um homem bastante eclético nas suas atividades. Ele construiu grandes obras, mas construiu grandes pomares também, jardins. Ao que nos parece, Salomão era um profundo conhecedor de plantas, um homem que gostava da natureza, e eu imagino os jardins palacianos que Salomão construiu, e nestas coisas não estava o sentido para a sua vida. Ele diz no verso de número 6, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Olha que coisa esplendorosa. Ele mandou construir açudes para regar as árvores do bosque que ele havia, e do jardim que ele havia feito, que ele havia plantado. Mas Salomão chega à conclusão de que o sentido da vida não está nas grandes realizações. Os homens hoje gostam disso. Os homens gostam de deixar os seus nomes na história. E isso se aplica não só à classe política, mas o ser humano de um modo geral. Onde ele chega, ele quer sempre construir alguma coisa para que o seu nome fique lá. É nisso aí, por exemplo, que a gente vê as grandes obras faraônicas, como são chamadas de um modo pejorativo, e os elefantes brancos. A pessoa constrói uma obra sem necessidade, com um tamanho desproporcional, que não tem nenhuma serventia, mas precisa construir a obra para colocar uma placa com o nome dele. As pessoas gostam de deixar legado em grandes obras. Salomão chega à conclusão de que a verdadeira felicidade não estava nas grandes obras que ele construiu. Mas o texto continua. E nós temos mais dois princípios ainda que nós vamos analisar nesse texto. Versículos 7 e 8. Acompanhe a leitura comigo. Ele diz assim: comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Observe que Salomão, ele fala aqui da sua busca pela felicidade nos bens materiais. E ele diz que amontoou para si, no verso 7 ele fala, servos e servas. Ou seja, ele tinha muita gente ao seu serviço, escravos ao seu serviço. Ele diz mais, possuí bois e ovelhas. Imagine aí, alguém que você conhece que tem um grande rebanho de animais. Certamente Salomão tinha muito mais. Ele diz que tinha bois e ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Era um homem riquíssimo. Era um homem com muitos bens. Ele diz ainda no verso 8, amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras. E aí daqui a pouco eu gostaria de falar do finalzinho do verso número 8. Riquezas, ouro e prata. A fama de Salomão e da sua sabedoria era tão grande que as pessoas vinham de longe visitá-lo e traziam ofertas para ele. Nós mencionamos a rainha de Sabá e outros reis que viveram ali no período de Salomão, traziam presentes para o rei. Era um homem rico, mas ele chega à conclusão de que a felicidade não estava nisso. Quantos
que colocam a felicidade, o sentido na vida, naquilo que possuem, nos bens. E fazem dos bens a sua maior riqueza. Mas se esquecem que esses bens, eles podem ser roubados, eles podem se corromper, eles podem perder o valor. Eu gosto muito da história de Lucas, capítulo 12, quando Jesus fala ali a respeito de um homem que a roça dele deu uma grande colheita. E ele, depois de colher todas as coisas, diz: eu não tenho onde amontoar isso, eu não tenho depósitos suficientes para colocar toda a produção. E ele diz: eu vou derrubar todos os meus celeiros, todos os meus depósitos, vou reconstruir depósitos maiores, e vou acumular toda a riqueza que eu colher do campo. E ele assim o faz. Depois que ele faz isso, ele começa a dizer para si mesmo, começa a pensar, deitado talvez numa rede, e pensando consigo mesmo: eu não preciso mais trabalhar. Eu já tenho o suficiente para viver o resto da minha vida. Agora, minha alma, come, descansa, bebe, regala-te. E aí Jesus diz: mas Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado e para quem será? E aí Jesus diz: assim é todo aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É isto que Salomão está dizendo aqui. O sentido da vida não está nos bens que nós possuímos, por importantes que eles sejam. Você está perguntando aí: pastor, o senhor quer dizer então que não é importante a gente, com fruto do nosso trabalho, de maneira honesta, não de maneira desonesta, se apropriando de recursos ilícitos que não me pertencem, mas não é bom de maneira honesta, justa, com o meu suor, eu acumular riquezas? Eu não estou dizendo que isso é errado. O problema é quando nós fazemos destas coisas o sentido para as nossas vidas. E é isso que muitos fazem hoje. E aí quando elas perdem, quando estes que fazem isso perdem, eles entram em desespero. É impossível a gente não mencionar esse fato antes de ir para o nosso ponto final aqui, e depois nós vamos fazer um apanhado e uma aplicação dessa mensagem. É impossível a gente não falar sobre o momento que a gente está vivendo, né? A gente sabe que depois de uma crise como essa que nós estamos vivendo, a pobreza tende a aumentar, né? As empresas às vezes entram num período de recessão, a economia como um todo, e especialmente as pessoas mais simples, mais carentes, elas são mais atingidas. Mas aqueles também que têm muitos tesouros aqui nesse mundo, esses tesouros podem se perder. Pessoas que às vezes são riquíssimas e da noite para o dia perdem tudo. Se o sentido da vida dessa pessoa estiver naquilo que ela possui, naquilo que ela tem, essa pessoa entra em desespero. E Salomão diz: o sentido da vida não está nos bens que nós possuímos. Isto é vaidade, é correr atrás do vento. Por fim, Salomão, nos versos 9 e 10, nós estamos assumindo que o texto de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Nos versos 9 e 10 nos dizem assim: engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. E aí no verso 11: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão diz: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim. Salomão se tornou um sujeito famoso. Se a gente trouxer aqui para os nossos dias, ninguém batia Salomão nas redes sociais. Milhões de seguidores no Instagram,
milhões de seguidores no Facebook, o WhatsApp cheio de amigos. Salomão se engrandeceu, se tornou um homem famoso, popular. As pessoas, ouvindo da sua sabedoria, vinham até ele como aquelas duas mulheres que se apresentaram diante dele, ambas mães de recém-nascidos, E uma mulher com um bebê no colo, alegre, e a outra com um bebê no colo, chorando, e a criança morta. E uma acusando a outra. E a primeira disse: olha, nós estávamos na mesma casa, de noite, quando eu acordei, a criança que estava do meu lado estava morta, mas não é o meu filho, eu conheço, ela que tomou. E a outra dizendo: não, é o meu filho. Salomão diz: vamos acabar com essa demanda aqui, traz uma faca aí, traz um facão. E Salomão pegou o menino. Ele disse o seguinte: eu vou partir essa criança no meio, dou uma banda para um e a banda para outra, e a gente acaba o problema. A verdadeira mãe disse: não faça isso, prefiro ver o meu filho vivo nos braços de outra a vê-lo morto, prefiro que seja feito assim. E aí Salomão teve o discernimento para entender que aquela mulher que havia dito isso era a verdadeira mãe. A outra não se importou, porque ela não era a mãe, o filho dela já estava morto. Era um homem sábio, um homem que se tornou muito conhecido, famoso. E a conclusão que Salomão chega, ele diz: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E ele chega à conclusão de que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Essa é a conclusão que Salomão chega. Eu gostaria de concluir apontando um detalhe que está aí no verso de número 8, quando ele diz que ele: provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Sabe o que é que Salomão está querendo dizer aqui? Que em algum momento da sua vida, ele buscou o sentido para ela nos prazeres. E Salomão, contrariando a ordem de Deus, a ordem criacional, de que o relacionamento é monogâmico, heterossexual, um homem e uma mulher, macho e fêmea, um homem para uma mulher para um homem. Salomão quebrou esse princípio e acumulou mulheres, porque em algum momento ele achou que o sentido da vida estava nos prazeres, e aí ele chega à conclusão que isso era uma profunda vaidade. Meu amado ouvinte, irmão, aqui está diante de nós uma passagem bíblica que nos dá uma resposta clara para os anseios da nossa vida. Quais são as nossas prioridades? O que é que nós temos buscado como sentido para as nossas vidas? São as alegrias? As diversões? As diversões passam. No dia seguinte, depois daquela noitada na festa, no outro dia a realidade bate na porta. E a tristeza e a angústia está lá. A felicidade, o sentido para a vida, não está nas alegrias, nos entretenimentos, nos vinhos, nas festas, nas diversões, nas gargalhadas que você possa ter com as coisas do aqui e agora. A alegria, o sentido da vida também não está naquilo que nós realizamos. É muito importante que a gente deixe um legado. Algumas pessoas dizem que todo mundo precisa fazer pelo menos 3 coisas: escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Trazendo isso para outras realidades, algumas pessoas acham que precisam construir grandes coisas nesse mundo, e é importante se você conseguir deixar um legado para os seus filhos, para as próximas gerações.
Mas é importante que você entenda que a felicidade, o sentido para a vida não está nessas coisas, porque tudo isso aqui passa. O sentido da vida também não está nos bens que possuímos, porque eles perdem valor. O ladrão rouba, a traça corrói, a inflação destrói. O sentido da vida não está nos prazeres. O sentido da vida não está no fato de sermos reconhecidos pelas pessoas, famosos. Sabe qual é a conclusão que Salomão chega? Se você observar todo o livro, você vai lá para o último capítulo e Salomão diz que o resumo, a suma, capítulo 12, versículo 13, depois de procurar, expondo o livro de Salomão, você vai observar que ele tentou encontrar esse sentido em outras coisas. E quando ele chega no final do livro, no capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o resumo a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O sentido para a vida está em você temer a Deus, reconhecê-lo como Senhor e como Salvador na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Nós, longe do Senhor, buscamos sentido em outras coisas, em todas essas coisas que nós mencionamos aqui do texto. Mas quando nós nos voltamos para Deus, através de Cristo Jesus, é que nós encontramos de fato o sentido para as nossas vidas. Porque foi Ele quem nos criou com as suas mãos. E é Ele quem nos dá sentido e significado. Tem uma frase, e eu já concluo, antes da oração, que diz que uma vida só é bem vivida quando está envolvida na vida daquele que nos deu a vida. Uma vida bem vivida é aquela que está envolvida na vida daquele que nos concedeu vida. Tem um outro autor chamado Francis Schaeffer, que ele diz que não existe nenhuma experiência aqui nesse mundo que possa nos conferir sentido e significado. Somente Deus, alguém que está fora de nós e além de nós, é que pode conferir sentido e significado às nossas vidas. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te ajude, que o Senhor nos encoraje em todo o tempo. Vamos orar nesse instante.